Quero saudar a igreja com a paz, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Uma alegria poder estar com os irmãos. Quero agradecer, reverendo Alex, pelo convite, agradecer o conselho também por nos aceitar, nos estender o convite a nós nessa noite, para que nós pudéssemos estar pregando no aniversário de 149 anos desta igreja. Quero confessar aos irmãos que nos 21 anos de ministério, primeira vez que eu prego numa igreja que é mais velha do que a própria denominação. A IPI do Brasil fez os seus 122 anos neste ano, e essa igreja está completando então os seus 149 anos. Meus irmãos, tenho contribuído com o Evangelho do Senhor na cidade de Poços de Caldas, mas não sou mineiro, sou paranaense, mas já estou em Poços há 33 anos. A família, por parte do meu pai, era de Minas. Então nós saímos do Paraná e viemos então para Poços de Caldas. Ali conheci o Evangelho do Senhor, ali me converti na primeira igreja de Poços, e no ano de 2000 fui enviado ao seminário. Foi lá que eu conheci o Alex, então seminarista, um ano na minha frente, fomos contemporâneos, era calouro dele, né? E foi ali também que o Senhor me abençoou com a mulher mais linda do mundo, né? Ali conheci a esposa, me casei às 11 horas da manhã e formei às 8 horas da noite e viemos para Poços. Estamos em Poços até o dia de hoje. Desta união tenho 2 filhas e já estou carregando o estepe comigo, que é o genro. Onde vai, tem que ficar carregando o estepe. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? Mas é uma alegria poder estar com os irmãos e compartilhar da palavra do nosso Deus com os irmãos nessa hora. Nesses 149 anos dessa igreja, eu penso que o tema não poderia ser outro. Nós temos que abordar nessa noite o tema igreja. Penso que é um tema relevante aí para os nossos dias. Se falar sobre igreja é desafiador, principalmente nos nossos dias, onde a igreja está em descrédito na vida de muitas pessoas. E a prova disso é o número de desigrejados, pessoas que já não participam mais da vida da igreja, pessoas que, se você for conversar com elas, elas vão dizer assim: não, eu sou evangélica. Em que igreja você vai? No momento eu não estou indo em nenhuma igreja. E a cada dia que passa, o número de desigrejado tem aumentado cada vez mais. Mas diante desse triste quadro, eu creio que Deus continuará fiel à sua igreja. Mas, meus irmãos, a fidelidade de Deus, ela pressupõe também, ela exige também de nós fidelidade. Da mesma forma que Deus, Ele é fiel para conosco, nós também precisamos ser fiéis para com Ele. Em meio a guerras, em meio a pandemias, crises políticas, econômicas, guerras ideológicas, ameaças nucleares, abandonos, a igreja, meus irmãos, ela segue de pé. Não porque seus membros sejam fortes, não porque a liderança seja assim tão capaz, mas porque Deus a sustenta. Deus, que é fiel, Ele sustenta a sua igreja. E eu creio, meus irmãos, que nesses 149 anos, Deus tem sustentado essa igreja. Deus tem sido fiel para com essa igreja. O mundo muda, o evangelho muda, mas as promessas do Senhor, ela permanece. A palavra do Senhor, ela não passará. Governos cairão, impérios ruirão, mas a igreja de Cristo, plantada por suas mãos, continuará a cumprir a sua missão. E qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é glorificar a Cristo. A missão da igreja é proclamar o Evangelho do Senhor até os confins da terra. E a missão da igreja é proclamar, divulgar, anunciar e adorar então ao seu Criador. E é isso que nós temos feito nesse culto. É isso que nós fizemos através dos cânticos de adoração que exaltaram e que glorificaram o seu santo nome. Então, hoje, em virtude desse aniversário, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema: que tipo de igreja nós devemos ser? E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta
a Timóteo, no capítulo de número 3, e nós faremos a leitura a partir do versículo de número 14. 1 Timóteo, capítulo 3, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos refletir nesse texto, e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está fazendo algo muito interessante aqui, principalmente em uma época onde as pessoas buscam relevância. O que Paulo estava tentando fazer aqui quando ele escreve a Timóteo? Paulo estava procurando garantir a excelência do ministério da igreja de Éfeso. Paulo, ele está dizendo para Timóteo, que era pastor daquela igreja, está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, o ministério da igreja, ele precisa ser desempenhado na forma como o próprio Deus planejou. Timóteo, a igreja deve primeiramente refletir a excelência cristã por meio dos seus membros. A igreja, ela deve refletir a excelência cristã através da sua liderança. É isso que Paulo está fazendo aqui. Se você for ler o capítulo de número 1 dessa carta, de 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo desenvolve justamente esse tema, ou seja, a igreja deve pregar com excelência a mensagem do Evangelho. Esse é o conteúdo do capítulo número 1. Já no capítulo número 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, a igreja deve cuidar para que seus membros reflitam excelência cristã. E já no capítulo número 3, Paulo, ele diz o seguinte, que a igreja deve modelar a excelência na vida dos seus oficiais. É isso que está registrado no capítulo de número 3. E aí, nós chegamos nos versículos que nós lemos nessa noite, os versículos 14 ao 16, e Paulo então vai apresentar a razão para tamanha preocupação com a excelência. Paulo, por que tanta preocupação com a excelência na vida dos membros? Por que tanta preocupação com a excelência na ministração da palavra? Por que tanta preocupação com a excelência na vida dos oficiais da igreja? Meus irmãos, em uma época marcada por tanta tensão e confusão, e hoje então celebrando esses 149 anos, eu penso que nós também precisamos nos preocupar com a excelência do ministério da igreja. E Paulo destaca aqui, ele apresenta 3 cuidados que a igreja deve ter, e eu gostaria de compartilhar desses cuidados com os irmãos. E o primeiro cuidado é o cuidado devido à igreja. Paulo, ele tinha consciência da sua autoridade apostólica. Paulo, ele planejava visitar Timóteo, que no momento estava pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo está na Macedônia. Paulo partiu para a Macedônia, e ele deixou Timóteo interinamente como pastor daquela igreja. Timóteo não era pastor titular daquela igreja, mas estava por um breve momento ali, de forma interina, pastoreando aquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, preocupado com o ministério de Timóteo, ainda que era muito novo, era um pastor jovem, preocupado com a direção da igreja, Paulo escreve essa carta, então, justamente para Timóteo, para falar da sua preocupação para com a igreja. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha, no versículo 14 que nós lemos: embora espero vê-lo em breve, escrevo estas coisas agora, para que, se eu demorar, veja, ele está escrevendo com a intenção de ver Timóteo em breve. Mas Paulo tinha consciência que poderia haver atrasos. Ele poderia demorar um pouco mais aonde ele estava.
E considerando então esse atraso, ele escreve essa carta preocupado com isso. E por que tamanha preocupação? A preocupação era para que as pessoas na igreja tivessem um comportamento correto, um procedimento correto. Como ele mesmo vai dizer, porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Paulo cuidava meticulosamente da igreja. Meus irmãos, ao identificar qualquer erro doutrinário, ao constatar qualquer enfraquecimento da moral da membresia ou da liderança, ao perceber a inversão de valores, ao enxergar deficiência nessa liderança, Paulo ele não se omitia, mas Paulo ele agia. E ele deixa Timóteo justamente ali e dá essas orientações a Timóteo. Se você voltar o texto aí no capítulo número 1, no versículo 3 e 4, ele diz assim: olha, quando parti para a Macedônia, eu pedi a você que ficasse em Éfeso. Agora veja como foi árdua a tarefa de Timóteo ali. E advertisse certas pessoas de que não se desviasse coisas contrárias à verdade, nem desperdiçasse tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então perceba você que Paulo tinha a preocupação que o evangelho do Senhor ele se expandisse. E Timóteo então ele tinha essa missão de unir a igreja, de estabilizar essa igreja, de que não permitir que no seio da igreja alguém ensinasse heresias a essa igreja, que alguém não ficasse com discussões vãs, à toa, que não leva a lugar nenhum. Então a preocupação de Paulo era que o evangelho ele pudesse evoluir, que o evangelho pudesse crescer, que pessoas fossem atingidas com o evangelho, e não que os membros da igreja ficassem discutindo um com o outro. E essa também deve ser a nossa preocupação, meus irmãos. A nossa preocupação, nós temos que unir as nossas forças, para quê? Para que o evangelho do Senhor possa se expandir. A gente não pode ficar discutindo se é banco de madeira, não, agora vamos tirar os bancos, não, agora vamos colocar banco estofado, não, agora vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo. Aí Paulo estava preocupado com isso, para que não houvesse esse tipo de coisa dentro da igreja, mas que as pessoas unissem num propósito comum, que era anunciar o evangelho. Por isso ele deixou Timóteo ali. No fundo da minha casa, está construindo uma casa, eu vou ter um vizinho de fundo agora. Ele é membro de uma determinada igreja. E eu precisei passar canos lá, e começamos a conversar, e ele ficou sabendo que eu era pastor. Aí ele falou, também sou evangélico. Ah, você é pastor? Então qualquer dia eu vou na sua casa para nós discutir algumas coisas teológicas. Eu falei assim, se for com esse propósito para você ir em casa, não precisa nem ir. Ele é um apologeta, ele gosta de uma discussão. Eu falei, não, eu não perco tempo com isso. Agora, se você quiser unir as forças para a gente evangelizar o bairro aqui, eu estou dentro. Agora, para ficar com discussão, o tamanho do cajado de Moisés, se era 1 metro, 2 metros, não dá. Então Paulo tinha essa preocupação aqui, com a excelência, dizendo o seguinte, olha, o ministério da igreja local, ela deve ser expandida. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz também aqui, a excelência do ministério da igreja local deve ser mantida. Como? Veja, Paulo foi para a Macedônia, Timóteo, ele ficou ali, e aí a preocupação versículo 14 diz, versículo 15, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. A preocupação de Paulo aqui, meus irmãos, é a seguinte, olha, Timóteo, você tem que ficar preocupado para que a igreja não possa seguir as últimas tendências, para que você então possa calar os falsos mestres. Eu estou escrevendo para que, se eu demorar, você poderá seguir e ensinar tão somente a palavra de Deus. Eu deixei você aí com essa preocupação, com a preocupação que você então ensine a igreja sobre a palavra de Deus, dizendo o seguinte, olha, a excelência do ministério não vem das nossas boas ideias, a excelência do ministério não vem das nossas boas intenções. Aliás, diz um ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Então não é sobre o que eu acho, sobre o que eu penso, mas a excelência do ministério da igreja vem daquilo que a palavra de Deus diz, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos instrui,
É a palavra de Deus que é a nossa base, que é o nosso alicerce. É para essa palavra que nós devemos nos pautar, ou seja, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está na sua palavra. É por isso que Paulo está dizendo, olha, para que você saiba como as pessoas, elas devem se comportar na casa de Deus. E por fim, ainda dentro desse primeiro ponto, Paulo está dizendo que a expansão e a excelência deve ser sustentada. Para que essa expansão e essa excelência possa ser sustentada, é necessário um trabalho de colegiado. Como isso funciona? Veja, Paulo estava na Macedônia, Timóteo estava em Éfeso. E é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, nós podemos ver que Paulo nunca trabalhou sozinho. E hoje, infelizmente, alguns colegas pensam que eles conseguem fazer tudo sozinho. Nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Paulo aqui está escrevendo a Timóteo, valorizando Timóteo, dizendo para Timóteo, Timóteo, eu preciso de você. Eu preciso que você cuide da igreja de Éfeso. Em outras oportunidades, nós vamos ver, ao longo das cartas do apóstolo Paulo, que certa vez, Paulo precisou de Tito, Paulo precisou de Lucas, Paulo precisou de Barnabé, Paulo contou com Apolo, Paulo contou com Áquila e Priscila, e tantos outros. Veja, Paulo foi quem instituiu presbíteros, diáconos, como que dizendo, olha, presbíteros, eles administram, diáconos, eles servem, mas todos têm que estar preocupados com o bem comum, a serviço da igreja. Nós precisamos unir as nossas forças em prol do reino de Deus. Nós não trabalhamos sozinhos. O pastor Alex dessa igreja não trabalha sozinho. Ele precisa do conselho dessa igreja, ele precisa dos diáconos dessa igreja, ele precisa dos professores da escola dominical dessa igreja, enfim, ele precisa de irmãos e irmãs que se voluntariam para anunciar o evangelho do Senhor e para servir na casa de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Paulo, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo ele passa a falar das metáforas que descrevem o que é a igreja. Paulo vai tratar dessas metáforas que descrevem a igreja, mas o que é a igreja, afinal? E por que nós precisamos compreender o que é a igreja? Porque se você não sabe o que é a igreja, você não sabe o que é ser membro dela, o que é ser um oficial, o que é ser um líder. Então Paulo trata de deixar tudo bem explicadinho aqui, e olhando para o versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar. Primeira metáfora, casa de Deus. A segunda metáfora, ela é a igreja do Deus vivo. Terceira metáfora, coluna e alicerce da verdade. O que significa isso na prática? Em primeiro lugar, casa de Deus. Meus irmãos, a palavra casa aqui não significa um prédio, uma construção. A palavra casa aqui nesse texto significa a família de Deus que habita nela. Então essa metáfora quer dizer o seguinte aqui, a igreja é a casa de Deus, ou seja, a igreja é a família de Deus. Quando nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus, nós somos inseridos nesta família. Nós passamos a fazer parte desta casa. Foi isso que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então perceba você que crente que nasceu de novo, é membro desta casa. Se você tem frequentado esta igreja, e ainda não é membro dessa igreja, eu desafio você a se tornar membro dessa igreja, a procurar o pastor Alex, a procurar o conselho dessa igreja, a fazer o discipulado, ou alguns falam catecúmenos, para que você possa se tornar membro dessa igreja, porque é isso que o Senhor quer fazer conosco. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos inseridos na família de Deus, agora nós passamos a ser casa de Deus. E o que isso significa para nós? Se nós somos casa de Deus, nós precisamos dialogar com amor. Nós precisamos dialogar com respeito. Se nós somos família de Deus, se nós somos casa de Deus, nós precisamos buscar juntos as soluções para os desafios. Nós precisamos ouvir uns aos outros com paciência. Nós precisamos ser amorosos. Nós precisamos ser zelosos ao colocar os nossos pontos de vista. Nós precisamos exortar uns aos outros em amor.
Nós precisamos trabalhar juntos nas resoluções dos conflitos. E acima de tudo, como família de Deus, nós precisamos usar dos nossos recursos, da nossa oferta. Para quê? Para sustentar essa família, para sustentar esse patrimônio. É isso que quer dizer quando Paulo está dizendo aqui, é a casa de Deus, dizendo para nós, você é a família de Deus. Você faz parte agora dessa família. Então, antes de sermos pessoas jurídicas, e nós somos, porque a igreja tem um estatuto, antes de nós possuirmos qualquer patrimônio, e nós temos, e vocês têm aqui um belo patrimônio, a família de Deus, a IPI de Mojimirim, ela é a casa de Deus, ou seja, ela é a família de Deus. E aí nós precisamos, com sabedoria, usar tudo que Deus nos deu, não para gerar divisões, mas para promover o progresso dessa igreja, para promover o progresso dessa família. E Paulo está dizendo, é assim que se porta na casa de Deus. Você é família. E eu faço mais uma vez o apelo. Se você ainda não faz parte do hall de membros dessa família, eu desafio você a se encorajar e a fazer parte dessa família. Porque o Senhor, quando você aceita Ele quer inserir você no corpo, na família de Deus. E essa aqui é a família de Deus. Vocês são famílias. Mas a segunda metáfora, que o apóstolo Paulo diz aqui, Paulo diz assim, a igreja do Deus vivo. Meus irmãos, lá no Antigo Testamento, Deus é frequentemente chamado de Deus vivo, em contraste com os ídolos das nações. Esse Deus, Ele habita no meio do povo, como Josué no capítulo 3, versículo 10 vai dizer assim, olha, hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Essa era a mentalidade daquele povo. Eles tinham a consciência de que o Deus vivo estava entre eles. E isso gerava naquelas pessoas um santo temor. A consciência de que o Deus vivo estava entre eles moldava a conduta espiritual deles. E não só isso, moldava até a postura, vamos assim dizer, da higiene pessoal deles. É só você ler o livro de Levítico, você vai compreender isso que eu estou afirmando aqui. A consciência de que o Deus vivo estava entre eles, levava eles a ter um santo temor. Meus irmãos, e é exatamente isso que nós temos perdido nesta geração. A consciência da presença do Deus vivo. A consciência de que o Deus vivo hoje, Ele não simplesmente está entre nós, mas Ele está em nós. Ele habita em nós através do seu Santo Espírito. E quando se tem essa consciência de que o Deus vivo hoje, através do Espírito Santo, habita em nós, isso deve nos levar a ter uma reverência ao Senhor. Isso deve moldar a forma como nós nos tratamos dentro de casa. Isso deve moldar a forma como é o meu relacionamento no trabalho, com os meus companheiros de trabalho. Isso deve moldar a maneira como as pessoas na escola, como eu trato o meu professor, como eu trato os meus colegas, como eu trato aqueles que prestam serviço na escola. Por quê? Porque hoje você é o templo do Espírito Santo. Deus habita em você. E aí, consequentemente, isso gera em nós também um temor quando nós estamos juntos, cultuando a esse Deus. Então a presença do Deus vivo deve moldar a nossa maneira de louvar. A presença do Deus vivo deve moldar a nossa maneira de cultuar. A presença do Deus vivo deve moldar a maneira como eu uso as redes sociais. Por quê? Porque Deus habita em mim através do seu Espírito. Então, a igreja, ela é a casa de Deus. A igreja é a igreja do Deus vivo. E por fim, Paulo vai dizer que a igreja é a coluna e alicerce da verdade, é a terceira metáfora. Meus irmãos, quando Paulo colocou essa imagem aqui, que a igreja é a coluna e alicerce da verdade,
Isso deve ter impactado muito a vida de Timóteo, e não só de Timóteo, como o daquela igreja. Por quê? Sabe-se que em Éfeso era o lar, lá existia um templo da Diana ou Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Aquele templo, para vocês terem uma ideia, aquele prédio, aquele templo, ele era de 137 metros de comprimento e 69 metros de largura. E era sustentado por 127 colunas de 18 metros de mármore. Algumas delas revestidas de ouro, outras delas revestidas de prata, e ainda outras revestidas de pedras preciosas. Então, tais medidas o tornava visível a grandes distâncias. A sua imponência impressionava. Então, quando Paulo coloca aqui que a igreja, ela é coluna e alicerce da verdade, Paulo está dizendo o seguinte: olha, a igreja do Senhor deixou muito para trás esse grande templo de Diana. Por quê? Porque a igreja, por que a igreja é isso? Porque ela é que sustenta a verdade no mundo. Meus irmãos, somos nós que somos os possuidores da verdade. É a igreja que sustenta o mundo com a verdade. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja tem uma responsabilidade dupla diante do mundo. Ou seja, a igreja deve defender a verdade com firmeza, com coerência, com clareza. Essa é a função apologética da igreja. Ela discerne, ela avalia, ela compara, ela confronta tudo com a verdade de Deus. Ou seja, ela é sal. E o que o sal faz? Ela evita o apodrecimento. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, é coluna, ela é alicerce da verdade, mas em segundo lugar, a igreja é o alicerce da verdade. Sem alicerce, o mundo cai. Você consegue imaginar um mundo sem igreja? Eu não consigo. Vamos partir do princípio que todas as igrejas fechassem a sua porta. Você já pensou como o mundo viraria? Se já está difícil. Imagina sem a igreja sustentando a verdade. Imagina a igreja sem ser luz e sem ser sal. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que essas 3 metáforas, ela revela quem somos. Nós somos quem? Nós somos a casa de Deus, ou seja, nós somos a família de Deus. Nós estamos na casa do Deus vivo, ou seja, Deus, Ele habita dentro de nós, e nós somos coluna e baluarte da verdade. É isso que nós somos. Em último lugar, Paulo concluirá agora dizendo para nós qual é a mensagem que a gente defende e difunde. E o terceiro ponto, então, dentro dessa mensagem é a mensagem defendida e difundida pela igreja. Está aí no versículo número 16. Ao que tudo indica, este versículo 16 era um hino ou um cântico que era bem conhecido da igreja primitiva. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem, mas, por exemplo, lá em Poços nós cantamos esse cântico, alguns falam corinho. Não sei se os irmãos cantam aqui, eu creio que os dinossauros aqui devem conhecer ela. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, na glória, na glória, na glória, recebido na glória. Veja, a igreja primitiva cantava esse cântico. Paulo está reproduzindo aquilo que a igreja cantava. E o que esta igreja então cantava? É o que Paulo diz aqui que nós devemos defender e difundir. Em outras palavras, a mensagem da igreja é uma confissão comum, é a nossa fé, é a nossa piedade. Sem essa verdade, diz Paulo, não é invenção humana, é a revelação de Deus. Então o que isso significa? Quando ele coloca aqui no versículo 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Mistério no Novo Testamento não significa algo misterioso, mas significa algo que estava encoberto e agora nos foi revelado. E o que estava encoberto e agora foi revelado?
E aí Paulo diz, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, essa é a mensagem, meus irmãos, que nós pregamos. Esta é a mensagem que nós anunciamos, esta é a mensagem que nós cremos, ou seja, Cristo foi manifestado na carne. O que isso quer dizer? Que Ele era plenamente homem, Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele deixou a sua glória e Ele veio habitar entre nós. Ele é 100% humano, mas Ele também é 100% Deus, porque diz que na ressurreição Ele foi justificado pelo Espírito, ou seja, Ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus. Esta é a mensagem que nós devemos defender, e esta é a mensagem que nós devemos também espalhar. Mas diz o cântico também que Ele recebeu a aprovação diante do Pai, Ele foi visto, Ele foi servido, Ele foi contemplado por anjos. Mas diz mais o cântico, Ele foi pregado entre os gentios. Como? Ele é o único e suficiente Salvador, e não há outro. Foi pregado entre os gentios, e essa mensagem chegou até nós. Essa mensagem atingiu a minha vida e atingiu a sua vida. Esta mensagem chegou até os nossos corações. Deus tirou as escamas dos nossos olhos e nos inseriu no seu corpo, na família, na igreja de Deus. Mas diz mais o cântico, que Ele foi recebido na glória, ou seja, antes Ele foi crido no mundo, ou seja, a sua obra redentora, ela avança. Outros povos o conhecerão, outros povos se prostrarão, outros povos se renderão também diante de Jesus. Mas diz também o cântico que Ele foi recebido na glória, ou seja, Ele reina e um dia voltará para buscar o seu povo. Essa é a mensagem que nós cremos. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem que o mundo precisa. O mundo não precisa de autoajuda. O mundo precisa da ajuda que vem do alto. Nós não precisamos de coach. Nós precisamos de pessoas que preguem e anunciem genuinamente a palavra de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, o nosso desafio, é por isso que a igreja deve levar a sério essas três coisas: a proclamação excelente do Evangelho. Que essa igreja possa continuar nos anos que ela ainda tem pela frente até a volta do Senhor Jesus, tendo um ministério excelente, proclamando uma mensagem excelente. Que a IPI, aqui de Mojimirim, tenha essa preocupação com a excelência. Eu creio que uma igreja que está de pé há 149 anos, é porque ela tem levado a sério a mensagem do Senhor, porque ela tem pregado a mensagem do Senhor com excelência, porque aqueles que passaram por aqui, que usaram desse púlpito, pregaram a palavra de Deus com maestria e com excelência. Mas para que a igreja continue de pé, a igreja precisa continuar pregando com excelência. Mais do que isso, a vida cristã de cada um de nós também precisa ser excelente. Que os membros da IPI de Mojimirim possam ser conhecidos pela sua vida de excelência. Possa entender que agora o Espírito Santo, que Deus não está só entre nós, mas que Deus está em nós, e que isso então sirva para nos levar a ter uma vida de santidade. Nós possamos ter uma vida excelente, sermos um marido excelente, uma esposa excelente, um filho excelente, um pai excelente, um professor excelente, um profissional excelente. E por fim, que esse exemplo da excelência possa modelar os seus oficiais. Que essa igreja possa continuar tendo líderes oficiais com excelência. Com excelência. O que é excelência? Eu não sei se acontece aqui, pastor Alex, mas lá onde eu estou acontece, eu pego no pé da turma. O professor da escola dominical, ele só vem na escola dominical no dia que ele tem da aula. Isso não é um ministério com excelência.
o que é diácono, ele veio no dia da escala. Isso não é um ministério com excelência. Nós precisamos ter o ministério com excelência. E por que tanta preocupação com a excelência? Porque a igreja é a igreja do Deus vivo. A igreja não é minha, não é do pastor Alex, a igreja não é sua, a igreja é a igreja do Deus vivo. E o Deus vivo que habita dentro de cada um de nós. Então que a IPI de Mojimirim continue na sua caminhada, ministrando a palavra de Deus com excelência, ensinando com excelência, que os seus membros vivam com excelência e que a liderança dessa igreja também viva e pratique a liderança de forma excelente, para agradar aquele que é o dono e Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por ela, deu a sua vida por ela e voltará para buscar a sua família, para buscar a sua igreja, e que possa nos encontrar vivendo de forma excelente aqui. Deus nos abençoe. Amém.